jornalístico vibrante. A Igreja Lagoinha de Alphaville, localizada em Barueri, São Paulo, sob a liderança do pastor André Fernandes, tornou-se o centro de uma intensa polêmica após a divulgação de uma exigência relacionada à cerimônia de batismo. Segundo informações que vieram a público, fiéis que desejam participar do batismo na igreja só poderão fazê-lo mediante a compra de uma camiseta específica no valor de R$ 80. A prática foi revelada por meio do vazamento de uma mensagem interna que circulava entre membros da própria igreja e foi inicialmente divulgada pelo perfil Bastidores do Templo, conhecido por expor bastidores e práticas de igrejas evangélicas no Brasil. Após a divulgação, a mensagem viralizou nas redes sociais e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nos meios de comunicação gospel e entre internautas de todo o país. A mensagem em questão foi enviada em grupos de WhatsApp da igreja e continha a seguinte instrução: todos que vão se batizar precisam realizar o check-in para a retirada da camiseta e pulseira do batismo. Sem camiseta ou pulseira, você não irá batizar. A formulação direta e impositiva da mensagem gerou reações imediatas de indignação. Diversos usuários das redes sociais questionaram a legitimidade da prática e apontaram para o que classificam como comercialização de um dos ritos mais sagrados do cristianismo. Entre os comentários, destacaram-se críticas ao fato de que, nas Escrituras, o batismo sempre foi descrito como um ato gratuito, aberto a todos os que professam a fé em Jesus Cristo, sem exigências financeiras. A repercussão foi significativa e envolveu pastores, teólogos, influenciadores cristãos e membros de outras denominações evangélicas. O argumento central dos críticos está baseado no entendimento bíblico do batismo como um símbolo da fé pessoal e pública do cristão. Um momento espiritual que representa arrependimento, novo nascimento e compromisso com a vida cristã. Segundo os opositores da prática adotada pela Lagoinha de Alphaville, a cobrança de qualquer quantia financeira como condição para o batismo contraria os princípios fundamentais do Evangelho e introduz elementos de comércio naquilo que deveria ser um ato de devoção e entrega. Nas redes sociais, muitos internautas utilizaram passagens bíblicas para contestar a medida. Comentários como: nem Jesus nem João Batista cobraram nada para batizar, isso é comércio dentro do templo, foram amplamente replicados. Em vídeos publicados por perfis cristãos e de crítica religiosa, foram apresentados cálculos relacionados à arrecadação total com a venda das camisetas. Com base na informação de que aproximadamente 1.700 pessoas foram batizadas em uma cerimônia anterior da Lagoinha São Paulo, estimou-se que o valor arrecadado apenas com camisetas tenha chegado a R$ 136 mil. Os dados foram utilizados para reforçar as críticas quanto à monetização de um sacramento. A ausência de informações claras sobre a possibilidade de isenção do pagamento para pessoas em situação de vulnerabilidade social também foi alvo de questionamentos. Até o momento, a Igreja não se manifestou oficialmente sobre a existência de políticas que garantam acesso gratuito ao batismo para fiéis que não possam arcar com o custo da camiseta. A falta de alternativas foi interpretada como uma barreira para comunidades carentes, que tradicionalmente compõem uma parcela significativa dos membros de igrejas evangélicas no Brasil. Para muitos críticos, a cobrança fere diretamente os princípios de inclusão e acolhimento que fundamentam a missão da igreja cristã. A situação repercutiu amplamente no meio evangélico e deu origem a debates sobre os limites da organização de eventos religiosos e a exploração comercial de elementos espirituais. Pastores e líderes de outras denominações se manifestaram publicamente contra a prática, ressaltando que o batismo não pode, em nenhuma hipótese, ser condicionado à aquisição de produtos ou pagamentos de qualquer espécie. Em contraponto, algumas vozes defenderam a medida adotada pela Lagoinha de Alphaville, argumentando que a cobrança seria uma forma de padronização do evento e de cobertura dos custos operacionais envolvidos na realização da cerimônia em larga escala. No entanto, os críticos da medida afirmam que, mesmo havendo despesas, estas não devem ser transferidas obrigatoriamente ao fiel como condição para participar de um sacramento. O caso foi amplamente repercutido por perfis de notícias gospel, influenciadores digitais do segmento cristão e portais especializados em conteúdo religioso. A polêmica tornou-se um dos assuntos mais comentados da quarta-feira, dia 16, nas redes sociais, alcançando inclusive o público não religioso. Para muitos, a discussão vai além da questão financeira e se insere num contexto mais amplo sobre a mercantilização da fé e a institucionalização de práticas que transformam atos espirituais em produtos de consumo. O tema também gerou discussões teológicas sobre a natureza do batismo, seu papel dentro da doutrina cristã e o compromisso da Igreja com os princípios do Novo Testamento.
A Igreja Lagoinha, fundada em Belo Horizonte e atualmente presente em diversas cidades brasileiras e no exterior, é conhecida por seu crescimento exponencial nos últimos anos e pela adoção de modelos organizacionais modernos em sua estrutura. A sede em Alphaville é liderada pelo pastor André Fernandes, que também possui grande influência nas redes sociais e em eventos de juventude evangélica. A expansão da igreja e sua forte presença digital têm sido acompanhadas por elogios e críticas, especialmente no que diz respeito à relação entre estrutura, espiritualidade e finanças. Até o momento, não houve uma manifestação pública oficial da Igreja Lagoinha de Alphaville ou do pastor André Fernandes. A ausência de resposta direta foi interpretada de diferentes formas por membros da comunidade evangélica. Enquanto alguns aguardam esclarecimentos da liderança, outros avaliam que o silêncio contribui para ampliar a percepção negativa sobre a prática. Perfis que divulgaram a mensagem original continuaram a repercutir o conteúdo, com novos relatos de internautas que afirmaram já ter enfrentado dificuldades semelhantes em outras unidades da igreja. A exigência de pagamento para o batismo também levantou questões jurídicas e administrativas sobre a natureza das doações e cobranças realizadas por instituições religiosas. Especialistas em direito e religião, consultados por portais de notícias, destacaram que, embora igrejas tenham autonomia para organizar seus eventos e administrar recursos, práticas que vinculam diretamente a participação em sacramentos ao pagamento de valores podem configurar elementos controversos, especialmente quando não há transparência ou alternativas claras. O episódio também abriu espaço para o testemunho de fiéis que relataram experiências de gratuidade e inclusão em outras comunidades cristãs. Muitos compartilharam suas histórias de batismo em situações de vulnerabilidade econômica, ressaltando que, naqueles contextos, o foco esteve exclusivamente na fé e na transformação espiritual, sem qualquer exigência material. Esses relatos contrastaram com a imagem projetada pela mensagem da Lagoinha de Alphaville, reforçando a crítica de que a espiritualidade não deve ser condicionada à capacidade financeira do fiel. A controvérsia segue em andamento e novas informações continuam sendo compartilhadas por membros da comunidade evangélica e por veículos de comunicação especializados. A expectativa é que a liderança da igreja envolvida se pronuncie de maneira clara sobre o caso, apresentando posicionamentos sobre a cobrança, as alternativas para quem não pode pagar e os princípios que embasam essa prática. Enquanto isso, o debate permanece ativo nas redes, mobilizando tanto fiéis quanto líderes religiosos e reabrindo discussões sobre os rumos da igreja evangélica brasileira, em um cenário cada vez mais marcado pela presença midiática e pela estruturação empresarial de suas instituições.